nono ano para hoje, nós iremos estudar, continuaremos, né, a estudar o gráfico da função quadrática. Na aula passada, né, eu falei para vocês que o gráfico é uma parábola, né, e comentei para vocês que a parábola da função de segundo grau, ela tem o vértice dela, certo? Aí a gente aprendeu a calcular esse vértice, que é o x de vértice, y de vértice, que é o vértice da parábola. Esse vértice da parábola, gente, ele também é muito importante, porque é nesse vértice que a gente pode afirmar se essa parábola ela vai ter o ponto máximo dela ou o ponto mínimo dela. O que é isso? Observa que aqui a parábola ela está voltada para baixo. Se aqui ela está voltada para baixo, né, significa que o A dela lá na função é menor que zero. Beleza. Quando eu tenho a concavidade voltada para baixo, eu vou ter aqui um limite dessa parábola. Observa que é uma parábola que eu não consigo esticar ela para cima. Porque isso aqui é o limite dela, é o vértice dela. Esse vértice aqui dela é o ponto máximo que essa parábola pode atingir. Por que é o ponto máximo? Porque você observou que ela é voltada para baixo, né? Então aqui ela tem o ponto máximo que ela pode atingir. Se a parábola, né, fosse voltada para cima, que aí é o A, né, maior que zero, quando o A é positivo, ela é voltada para cima, o vértice vai estar na parte de baixo, porque agora o vértice da parábola está aqui. Aí a gente diz que esse vértice, né, é o ponto mínimo que ela pode atingir, porque essa parte aqui não posso jogar para baixo, porque aqui é o limite dela, é o ponto que é o limite dela, que é chamado de ponto de mínimo. Então, ponto de máximo e ponto de mínimo é nada mais do que o vértice da parábola. Quando que eu vou ter ponto de máximo? Quando a parábola for voltada para baixo. E quando que eu vou ter um ponto de mínimo? Quando a parábola for voltada para cima. Ah, tia, eu vou memorizar isso? Não, é só você entender. Na hora, se você ficar com dúvida, você faz o esboço da parábola. Se ela for voltada para baixo, ela vai ter ponto máximo. Se ela for voltada para cima, ela vai ter o ponto de mínimo. E o que é esse ponto de máximo e ponto de mínimo? É o vértice da parábola. É o x de vértice, né? E o y de vértice que a gente aprendeu na aula passada, certo? Aí aqui ele vem falando por quê? Com esse, vocês irão entender também, quando a gente for fazer alguns probleminhas, que com esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo, a gente pode responder vários problemas que envolvam função quadrática. Outra coisa também que a gente vai ver hoje é a parte, deixa eu ver aqui, tá, essa parte aqui na página 376, que é a análise, né, do gráfico da função quadrática. Através, né, da função, né, a gente consegue também afirmar, tá? Vocês já viram isso no exercício que vocês fizeram na aula passada, quando vocês fizeram o gráfico, né, de duas funções. E um dos pares, né, que eu falei que são importantes para a gente poder calcular, para a gente conseguir visualizar a parábola, é o par ordenado, né, em que essa parábola corta o eixo X. E para ela cortar o eixo X, o Y tem que ser zero. Isso tudo eu já falei isso com vocês. E uma função de segundo grau, sem eu fazer o gráfico, eu já posso afirmar se ela vai ter, se ela vai tocar em dois pontos, né? Porque o plano cartesiano a gente tem lá o eixo X e o eixo Y. Então, quando eu pego a função igual a zero, eu vou estar descobrindo, né, em quais pontos essa parábola ela vai estar cortando aqui, ó, o eixo X. Né? Claro que isso aqui pode ser voltado para cima, né, ou voltado para baixo. Só que nem sempre vai cortar em dois pontos. Por quê? É uma função de segundo grau. Quando a gente calcula esses dois pontos, a gente chama o y de zero. Então, cai numa equação de segundo grau. Aí vai cair naquela parte quando a gente estudou a equação de segundo grau. Nem toda equação de segundo grau ela tem duas soluções. Né? Então, é a mesma coisa na função. Se a função de segundo grau você igualou a zero, e você calculou o delta igual a zero, a gente pode afirmar que ela vai ter o quê? Uma solução.
Automaticamente tendo uma solução, então significa que o gráfico dessa função vai cortar em apenas um ponto do eixo x. Quando o delta for maior que zero, a gente já estudou que quando o delta é maior que zero, a função tem duas soluções. Então, se ela tem duas soluções, significa que a parábola ela vai cortar em dois pontos do eixo x. E a gente já viu também que quando a equação de segundo grau, o delta é negativo, ela não tem solução, né? Porque o delta vai ser negativo. Então, uma vez o delta sendo negativo, eu não vou achar o x' nem x2'. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Vai ser uma função em que a parábola ela não vai cortar aqui no eixo x, porque não vai ter x' nem x2'. Então, gente, através, né, do delta, que vocês já estudaram isso quando a gente viu a equação de segundo grau, através do delta a gente pode dizer, né, se uma função ela vai ter duas soluções, ela vai ter uma solução, ou se ela não vai ter nenhuma solução. Através dessas soluções eu posso dizer se ela vai ter dois zeros, se ela vai cortar em dois zeros, né? Porque quando corta o eixo x, significa zero da função. Se ela vai ter dois zeros, se ela vai ter um zero ou se ela não vai ter zero nenhum nessa função, certo? E aqui também, ele vem falando o seguinte, ó. Ele me deu esse desenho que eu falei com vocês, que ele colocou para delta maior que zero e A maior que zero, né? A parábola é voltada para cima e vai tocar em dois pontos porque o delta foi positivo. Para delta maior que zero e o A, né, maior que zero, no caso aqui, o A seria, né, menor que zero, ele errou, né? Aí a parábola é voltada para baixo, como o delta é positivo, continua tocando em dois pontos. Aí ele fala aqui, isso aqui é importante vocês saberem, tá? Um modo alternativo de escrevermos a lei de formação da função f é deixar seus zeros evidentes. Ou seja, vai ter exercício, que eu vou explicar hoje ainda para vocês, que ele vai te dar os zeros da função, né? O que é zero da função? Anota aí, a gente está falando muito sobre isso, desde a função do primeiro grau. O zero da função, né, como a gente está trabalhando com o segundo grau agora, são os pontos que a parábola corta o eixo x. Então, o exercício, se ele te der esses zeros, você consegue descobrir qual é a função que representa esses zeros. Aí existe uma formulazinha, tá, gente? Aí é claro que ele também tem que te dar o A. Se ele não te der o A, fica impossível. Aí é só substituir, ele vai te dar o A, ele vai te dar esse x1 e x2, aí você vai substituir, depois você desenvolve, né, e vai chegar numa função de segundo grau. E aqui ele trouxe quando a parábola só corta um eixo, né? Só corta um ponto no x. Isso acontece quando o delta é igual a zero. E A maior que zero, por isso que foi voltada para cima. E delta, né, igual a zero, mesma coisa, só que o A menor que zero, a concavidade vai ser para baixo e só vai cortar em um ponto, né, no eixo x. E como é que eu acho a função, né, a lei de formação de uma função onde ele me dá o x', x2', né? E ele me diz, né, que esses x', x2' são iguais, né, então porque o delta é igual a zero. Aí a gente usa essa fórmula geral aqui, gente, que é o A, que aí ele vai te dar, vezes x menos o valor do x' ou x2', isso tudo ao quadrado. Aí a gente vai ter que desenvolver isso, que aí eu chego na função de segundo grau. E a mesma coisa aqui, olha, a gente diz que a parábola, eu brinco que a parábola está flutuando, ela não cortou o eixo x, como eu falei anteriormente. Existe casos de que a parábola não vai cortar o eixo x, por quê? Porque o delta vai ser menor que zero, então não vai ter x', x2', então ela não vai passar pela retinha x. E quando isso acontece, né, a gente consegue também, né, representar isso no gráfico. E para delta menor que zero, né? No caso, não vai cortar o eixo x e A maior que zero, voltada para cima. Aqui, delta menor que zero, não corta o eixo x e para A menor que zero, voltada para baixo. Então, a gente estudou, assim, várias coisas, né? Estudamos o que é o ponto de máximo, o que é o ponto de mínimo,
como montar uma função do segundo grau através do seu x', através dos seus zeros, né, dessa função. Aí no vídeo no próximo vídeo, eu vou começar a explicar as atividades, aí vai clarear mais um pouco para vocês, tá bom? Que a gente vai ver na prática como é que a gente vai fazer isso, tá bom?